Romanos 5, 12. Do 12 ao 21. Mas nós vamos ficar aqui do 12 ao 19. Esses dois últimos versículos aí, a gente gasta um pouquinho de tempo maior com eles. Opa, chegou mais um ali. Muito bom. Romanos 5, do 12 ao 19. Que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, eu disse que nós íamos ficar até o 19, mas vamos ler aqui o 20 e o 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, hoje eu quero conversar com os irmãos aqui, nesse texto, falando a respeito da morte e da vida. Adão aqui é o cabeça da era da morte. Eu ouvi um pastor falando isso, eu achei muito interessante. Adão, o cabeça da era da morte, e Cristo, o cabeça da era da vida. Então, mas antes da gente começar o texto aqui, o Miguel vai colocar ali, né, eu acho. Antes da gente começar a entrar propriamente no texto, eu gostaria de tratar primeiro com os irmãos sobre uma heresia que é pregada e que é falada muitas vezes, que é totalmente contrário àquilo que Paulo está falando aqui. Uma heresia que é pregada e que surgiu lá por meados do século IV e século V, com um homem chamado Pelágio, que era um monge britânico. E Pelágio, então, ele era contrário à doutrina que Paulo está expondo aqui, ou uma delas, que é a doutrina do pecado original. Então, o que Pelágio dizia? Qual que era essa heresia que ele falava? Eram muitas coisas. Então, primeiro, ele dizia isso aí, que o homem nasce sem pecado e é capaz de decidir entre o bem e o mal. O homem nasce neutro, sem pecado algum. E ele é capaz de decidir, então, sobre se ele quer o bem ou o mal. Mas ainda, uma segunda coisa. Ele dizia que o pecado de Adão prejudicou apenas a ele mesmo. O pecado de Adão não prejudicou mais ninguém. Então, a raiz do pecado e sua culpa não foram transmitidos a todos os descendentes de Adão. Era isso que Pelágio também dizia. Outra coisa aí, que ele dizia também: Adão não precipitou toda a raça humana num estado de rebelião e culpa diante de Deus. Ele apenas serviu de exemplo. Então, quando alguém peca, não é porque ele nasce pecador, segundo a doutrina de Pelágio aqui. Quando alguém peca, não é porque ele nasce pecador ou porque ele herdou esse pecado de Adão, mas é porque ele está olhando para o exemplo de Adão. Ele está fazendo a mesma coisa, como apenas seguindo um exemplo ruim. Outra coisa que Pelágio vai dizer aqui, ele afirmava que mesmo que Adão não tivesse pecado, Adão ainda assim teria morrido. Será que sim? Será que Adão foi criado imortal? Nós vamos ver aqui segundo aquilo que Paulo está falando, né? Então, Pelágio não via a morte como uma consequência do pecado. Então, tudo aqui, tudo contrário ao que Paulo vem falando. Quem tem acompanhado aí a exposição bíblica aqui de Romanos, vai observar isso. Isso aqui, tudo isso que Pelágio falou, está totalmente contrário àquilo que Paulo vem ensinando desde o capítulo 1 da carta aos Romanos. Tudo contrário. E principalmente aqui esse capítulo 5, esse texto aqui que nós lemos. Porque aqui Paulo vai falar de uma maneira mais próxima sobre essa questão doutrinária aqui do pecado original
E a gente vai ver aqui a imortalidade de Adão. E a gente vai ver aqui também que Cristo veio para substituir esse Adão que pecou. Então, tudo que Pelágio está falando aqui está contrário àquilo que Paulo está ensinando. Então, nós vamos agora entrar no texto e eu queria que você prestasse bastante atenção, acompanhasse aí alguns slides que vai nos ajudar a entender algumas coisas. Paulo começa fazendo aqui, ele vai fazer duas coisas. Ele começa fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Mas depois ele vai fazer também um contraste. Ele vai fazer um contraste. É interessante isso em Paulo. Como é que ele consegue comparar esse Adão, que é o cabeça da era da morte, com Cristo, que é o cabeça da era da vida. Mas Paulo vai fazer aqui uma comparação. Que comparação é essa aí? A gente pode ver a comparação nesses seguintes termos aí, ó. Em Adão, todo mundo, assim como em Adão, vou botar esse assim aqui para fazer mais esse sentido da comparação. Assim como em Adão, todo mundo está condenado. Por quê? Porque ele pecou e trouxe a toda a humanidade esse pecado. Então, assim como Adão, todos estão condenados. Em Cristo, há redenção e reconciliação com Deus. Ou seja, todos aqueles que foram chamados, foram alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus, são reconciliados com o Pai. Ao mesmo tempo que a gente vê aqui nessa fala aí já uma comparação, nós vemos também uma grande diferença. Que é o que nós vamos pensar aqui e observar o tempo todo nisso que Paulo está falando. Assim como em Adão, todos estão condenados, em Cristo, muitos são resgatados e são libertos aí. Em Cristo, muitos são justificados. Agora, é importante a gente observar aqui em Paulo, o que Paulo pensava a respeito de Adão. Qual que é o pensamento de Paulo aí a respeito de Adão? Para você acompanhar um pouco mais. Primeiro que Paulo começa no versículo de número 14, o final do versículo 14 aqui, do texto que nós lemos, Paulo diz que Adão prefigurava Cristo. O que significa isso? Adão era a sombra de Cristo. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Tem uma questão teológica em cima disso aí. Por quê? Porque Adão foi o primeiro homem criado, cabeça da raça humana. Mas então por que ele prefigurava Cristo? Porque Cristo havia de vir e Cristo iria assumir agora essa cabeça da raça humana. Uma nova raça humana que seria então alcançada pela graça de Deus. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, os versículos 45 e 47, então, Paulo vai dizer aí que Cristo é o último Adão e o segundo homem. Ele pontua Adão como o primeiro homem, mas Cristo o segundo homem. E é justamente, Adão prefigurava aquele que haveria de vir, e é justamente o Senhor Jesus. Agora, observe aqui, irmãos, que o problema da raça humana... Está cortando um pedaço ali, né? Mas dá para entender. O problema da raça humana começou quando, lá no Éden, Adão pecou. E abriu a porta, então, para que o pecado e a condenação entrassem no mundo. Foi lá no Éden que começou o problema. Desde lá de Gênesis, desde a criação. Adão peca, então ele abre a porta para que o pecado entre no mundo. E toda a raça humana, então, posterior, seja também condenada. Agora, observe que a solução do problema também começou lá no Éden. Quando Deus anunciou a vinda do Messias. Quando Deus disse que enviaria o seu filho Jesus, né, que iria pisar a cabeça da serpente e queria então restaurar, trazer vida a todos. Ou seja, Jesus como o segundo Adão, ele veio para consertar tudo que o primeiro Adão fez errado. Por isso agora então ele se torna o cabeça da raça humana, ou dessa nova raça humana alcançada pela misericórdia de Deus. Então qual que é a comparação entre Jesus, entre Adão e Jesus, que Paulo está falando aqui? A comparação é justamente essa, que a condenação veio através de da desobediência de um único homem. Paulo está comparando aqui. A condenação sobre a raça humana veio pela desobediência de um único homem, assim como a justificação veio pela obediência também de um único homem, o segundo homem, Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falávamos aqui na escola dominical e Jesus cumpriu perfeitamente a lei, que a lei de Deus exige um redentor, e esse redentor é o Senhor Jesus. A lei nos mostra quem nós somos, pecadores. A lei nos mostra a nossa condição pecaminosa. Nos mostra isso, que de fato nós não temos condição nenhuma de cumprir a lei, ela exige esse redentor, que é esse segundo homem aqui, que é esse segundo Adão que Paulo está falando aqui, Jesus Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a lei. Então, quando Adão não conseguiu cumprir a lei, e Adão quebra o pacto da aliança com Deus, Jesus agora vem para restaurar tudo isso, porque ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. Agora você pode manter a sua Bíblia aberta, eu não coloquei todos os textos ali no slide, mas veja aí, o versículo de número 12. Como que Paulo começa falando aí? Versículo 12. Ele diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, a base para o argumento de Paulo aqui está lá em Gênesis, ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, na criação. Adão e Eva foram criados, e Deus os colocou no jardim do Éden, no paraíso, e Deus deu para eles uma única ordem. Deus disse para eles assim: olha,
vocês podem comer livremente de tudo, todas as frutas, todas que tem aí no jardim. Vocês só não devem comer, não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou Adão e Eva, colocou no paraíso e deu essa única ordem para eles. Por enquanto era só isso. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí então, a antiga serpente, o diabo, Satanás, enganou Eva. Quem foi comentou aqui hoje pela manhã foi o presbítero Demerval. Disse a Eva, sabendo que a Eva pecou primeiro, né? Foi, ele pecou primeiro. Adão enganou Eva. Adão, ó. Satanás enganou Eva. E Eva comeu do fruto, pecou, desobedeceu a Deus. Só que quem era o responsável ali? Porque Paulo não está falando aqui sobre Eva. Paulo está dizendo que Adão pecou. Paulo está dizendo que Adão era o cabeça da raça. Paulo está dizendo que o pecado de Adão trouxe toda essa consequência sobre a nossa vida. Por quê? Porque Adão era o responsável, sim, de fato. E quando Eva come, ela dá também a Adão a maçã, e vamos dizer que é a maçã que ele comeu, né? Qual que é a fruta que o povo mais gosta aqui? A pera? Você pode falar que era uma pera também, se quiser. É o fruto, abacaxi. Comeu e engasgou. Não importa, irmãos, a verdade é que eles quebraram o mandamento de Deus, o único mandamento que Deus tinha dado. Olha, vocês têm aqui o paraíso para vocês aí, ó. Cuidar de tudo. Agora, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva foi lá, ouviu a Satanás, comeu daquele fruto e deu a Adão. E Adão comeu. E Adão pecou. Ambos se tornaram pecadores. E agora, então, o pecado de Adão passa a toda a humanidade. O pecado de Adão recai sobre toda a humanidade. Talvez você possa se perguntar assim, mas por que o pecado de Adão recaiu sobre toda a humanidade? Por que isso? Se foi ele que pecou para lá, é problema dele para lá, ué. Por que eu tenho que pagar por isso? É interessante a gente pensar sobre isso aqui. Você sabia que os anjos foram criados de uma maneira diferente do que os seres humanos? Deus criou os anjos e não deu a eles a capacidade de reprodução. A quantidade de anjos que foram criados lá no princípio está até agora. É até hoje. Deus não deu aos anjos a capacidade de se reproduzir. Agora, como que os seres humanos foram criados? Deus criou Adão e Eva e concedeu a eles a capacidade de reprodução. E agora, todos que vêm, que nasceram depois deles, são descendentes de quem? De Adão. É por isso que Adão é o cabeça da raça. E é por isso que o pecado de Adão recaiu sobre todos nós. Porque todos nós somos descendentes de Adão. Então, assim como Adão pecou, toda a raça humana também foi condenada. Todos nós já nascemos em pecado, diz o salmista. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todos nós recebemos aí essa culpa em Adão. Como o primeiro homem criado, Adão era o cabeça de toda a raça humana e por isso, então, o pecado dele recaiu, a desobediência dele recaiu sobre todos nós. Agora, essa desobediência de Adão, irmãos, trouxe um efeito devastador. Trouxe um efeito devastador. Sim, pastor, o senhor já está falando isso. Todos nós nascemos em pecado, é culpa de Adão. E eu fico pensando, se toda vez que eu falo assim, é culpa de Adão, como é que Adão que está aqui sentado na minha frente? Um dia ele chegou aqui e ele falou isso, então eu sou o culpado. Mas não é esse Adão, todos nós somos culpados em Adão. Agora, o efeito devastador é muito maior do que isso. Irmãos, preste atenção aqui, ó. Quando Adão pecou, olha o que Deus disse para ele. Quando Adão pecou, o pecado atingiu não só os descendentes de Adão. Quando Adão pecou, Deus disse lá, está aí em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos ler juntos aí? Ó. E Adão disse, visto que atendestes... Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias. Quando Adão pecou, Deus disse assim, maldita é a terra por tua causa. O pecado de Adão não atingiu só os seres humanos, só os descendentes dele. O pecado de Adão atingiu toda a terra, até a natureza. Maldita é a terra, toda a criação foi amaldiçoada. Quando Adão pecou, e olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aí, ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 20 a 22, a terra está o quê? Sujeita à vaidade. Toda a criação está sujeita à vaidade. Ela não pecou voluntariamente, não, foi a causa do pecado de Adão. O que mais que ele vai dizer ali? Ó? Essa criação, ela geme, aguardando a redenção. Nesse tempo que ela está aguardando a redenção aqui, que está gemendo. Todas as catástrofes que nós vemos acontecer no mundo hoje. Tudo isso, consequência do pecado de Adão. Então não foram só os seres humanos, mas a tragédia do pecado é grandiosa. Trouxe todas essas consequências aí. Agora, você já viu dizer que problema não vem sozinho? Problema sempre vem, mas que vem acompanhado, vem dupla, né? Outro dia a gente estava comentando sobre isso. Problema parece que vem dupla.
Quando vem um, vem outro. E quem que é a morte? Eu falei já, quem foi? Quem que o pecado veio acompanhado? O que o pecado trouxe? A morte. Que morte é essa? Porque a gente pode falar assim, mas Adão pecou e não morreu. Então que morte é essa? 3 tipos de morte você pode pensar ali, ó. Morte espiritual. Qual que é a morte espiritual? Quando Adão pecou, a comunhão foi quebrada, a comunhão com Deus foi quebrada. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Mas também o pecado, ele pode sim, traz a consequência da morte física. Porque Adão foi criado imortal. Agora, quando foi que Adão, então, agora iria morrer? Após o pecado. Então, observe aqui, ó, como que Paulo está dizendo. Deixa eu ler o texto de novo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, 3 tipos de morte aí. A espiritual, Adão foi expulso da presença de Deus. Adão agora ele iria morrer sim, o corpo ia voltar ao pó, a separação da alma e do corpo. Se alguém perguntar aí, pastor, e o espírito? Nós vamos começar aqui, irmãos. Deixa eu aproveitar aqui e falar o seguinte. É difícil ser membro aqui dessa igreja. Viu? A irmã Elisângela hoje passou na prova. É difícil. O pastor esquece, às vezes, de chamar a irmã para ser recebido. Acontece várias coisas. Mas por que é difícil? Primeiro, precisa ser direcionado por Deus. Aí quando a pessoa chega aqui e fala assim, pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Eu disse, você vai lá para a sala de novos membros. Aí lá você vai ouvir as doutrinas, você vai aprender sobre algumas doutrinas. E aí é lá que você vai decidir, não, eu concordo, é aqui mesmo que eu quero ficar. Então você vai dizer assim, não é o que eu pensei, não, estou indo embora, tchau. Já aconteceu. Aqui mesmo nessa igreja, um dia eu conversei com os irmãos ali, eles me perguntaram sobre se a nossa igreja era amilenista, pré-milenista ou pós-milenista. Eu acho que foi até o presbítero Mauri que trouxe um casal uma vez, você lembra disso, Mauri? Eu não sei se foi você ou se foi outra pessoa, mas aí eu conversei com o casal, expliquei, não vou falar aqui agora, mas expliquei para eles, e eles falaram assim, beleza e tal, sumiram até hoje, nunca mais voltou. Então, acontece. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos falando aqui de morte, mas eu comecei a falar dessa questão aqui. Então é o seguinte, é difícil ser membro da igreja. Então, direcionado por Deus, passa pela classe de catecúmenos, enfrenta aí esse período todo, para depois ser recebido na igreja. Agora, nós falando aqui a respeito disso, morte espiritual. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Morte física, que é a separação do corpo e da alma. Pastor, mas não é corpo, alma e espírito? Aí eu dizia assim, segunda-feira, 18h30, foi isso que eu combinei com vocês? 18h30, nós vamos ter aqui uma classe de novos membros. Segunda-feira, 18h30 horas. As 2 já estão inscritas ali, já fizeram a inscrição. Se você quiser, pastor, é difícil eu conseguir vir domingo de manhã, acompanhar e tal. Se der para você vir na segunda-feira, você vem, e aí vai ser um assunto que eu vou tratar lá, extra, além das lições que nós temos lá. Corpo e alma ou corpo, alma e espírito? Porque aqui eu estou dizendo que a morte física, todo mundo conhece, a separação do corpo e da alma. E aí então agora Adão volta ao pó. Mas ainda tem a morte eterna. O que é a morte eterna? Eu gosto de definir a morte eterna assim, vida eterna longe da presença de Deus. Isso é morte eterna. Não é morreu e acabou. Virou pó e acabou. E a alma vai para onde? Volta para Deus. Ou para longe de Deus. A gente costuma dizer isso, né? De quem que é essa ideia aí? O céu é lá em cima, o inferno é cá embaixo. Bom, deixa isso. Mas é isso, morte eterna é o quê? É a vida eterna longe da presença de Deus, afastado de Deus. Então é isso, 3 tipos de morte que entrou no mundo junto com o pecado de Adão. E aí Paulo vai dizer o que agora? Paulo continua dizendo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Pelágio não tinha razão nenhuma para contestar o pecado original. A menos que ele rasgou a página da Bíblia que tem aqui em Romanos 5. Porque Paulo está falando muito claramente, porque um pecou, a morte entrou no mundo, e agora então a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Já nascemos em pecado. O pecado original, quando a gente fala assim, parece que é coisa da Igreja Católica, não é não. É coisa do apóstolo Paulo. A morte vem em consequência do pecado. Adão foi criado imortal. E ele foi atingido com a morte após o seu pecado. A morte entrou no mundo através do pecado e passou a todos os homens. Agora, você sabia que a morte é mais aí uma prova de que dessa doutrina do pecado original. Por quê? Todos nós morremos. Por que nós morremos? Porque todos nós nascemos em pecado. Até uma criança recém-nascida, ela está sujeita à morte. Porque também nasceu em pecado. Então a morte passou a todos os homens. Porém, a imortalidade de Adão não era algo dele mesmo, inerente a ele. Ele precisava obedecer o pacto de obras. Nós falamos sobre isso aqui também de manhã. Adão precisava obedecer o pacto, para que ele pudesse ter vida. Mas ele não foi capaz de obedecer, quebrou o pacto da aliança, então ele desobedeceu, pecou e a morte o alcançou. E assim ele precipitou toda a sua descendência a mesma coisa. Então, queridos, o pecado contaminou tudo, todos os seres humanos. O pecado contaminou o mundo todo, até a natureza. O pecado contaminou. Então é uma tragédia muito grande. Agora Paulo continua aí, versículos 13 e 14.
Ele diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Muito bom, vou dar uma dica importantíssima aqui para você hoje. Está vendo esse moço ali? Presbítero Demerval? Ele trabalha na Transbetim. Se o presbítero Demerval chegar e ele encontrar um carro parado em um lugar onde tem uma placa dizendo que é proibido parar, ele não vai simplesmente chamar o dono do carro e falar assim: oh, você não pode parar aqui, tira o seu carro daí e tal. Ele vai lá com a cadernetinha, ó. É assim, não? De vez em quando você dá uma colher de chá, né? Muito bom. Agora, se ele chegar e tiver um carro parado ali, e não tiver placa nenhuma proibindo de parar ali, ele não vai multar o carro. Não tem uma lei que está proibindo aquilo ali. Então, olha o que Paulo falou. Houve aqueles que viveram antes da lei ser escrita. Então, como é que pode condená-los se a lei não tinha sido escrita ainda? A gente vai lembrar que Paulo, lá nos capítulos anteriores, vai falar sobre a lei da consciência. Ou seja, a lei de Deus está gravada onde? No coração. Então, ninguém pode se justificar e dizer assim: não, mas eu não conhecia a lei de Deus está gravada no coração. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui, ó. Quando Abel matou Caim. Ah, tem gente ligada aí, ó, tá vendo? Não Caim, não. Quando Caim matou Abel, ele sabia que era errado. A lei não estava escrita, não. Ainda não tinha sido dada lá. Mas ele sabia que era errado matar o irmão. Por quê? A lei da consciência. A lei de Deus gravada no coração. Então, Caim morreu por quê? Porque também pecou. Todos nós nascemos em pecado. Então, agora Paulo vai continuar dizendo aqui, ó, a partir do versículo de número 15, né, ele vai estabelecer aí agora um contraste. Até agora ele fez aí essa comparação. Olha, se Adão pecou e todos nós recebemos, o pecado de Adão, Jesus Cristo que obedeceu, todos nós somos justificados. Agora ele vai trabalhar um pouco mais isso aqui, fazendo esse contraste. Vamos ver aí. Porém, eu quero chamar a sua atenção aqui para algo que é muito importante. Vamos no decorrer do texto aqui que você vai perceber, quer ver? Ó? Ele diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Eu gastei um tempo aqui pesquisando sobre isso. E eu pesquisei lá o Augusto Nicodemos, o Hernandes, o Isby e alguns outros. Um livro que o pastor Gilson tinha me indicado ali, do Calbart. Eu li vários comentários para entender isso aqui. Presta atenção. E eu gostei de uma explicação do Augusto Nicodemos. Ele diz assim, para Paulo, ele não estava muito interessado em fazer essa relação aí do muitos e todos por enquanto. O interesse de Paulo aqui era fazer essa comparação, Adão e Cristo. Paulo não estava querendo dizer quantos que iriam ser salvos e quantos não iriam ser salvos. Por isso, nós vamos perceber aqui que muitas vezes o que Paulo vai dizer é que muitos, ele está querendo dizer todos. Algumas vezes muitos é muitos mesmo. Outras vezes Paulo vai dizer todos e ele está falando que é muitos. Já comecei a confundir sua cabeça, é por isso que eu li tanto. E tem hora que Paulo vai dizer todos e é todos mesmo. Você vai perceber isso aí na leitura do texto, né? Aqui, por exemplo, quando Paulo diz muitos morreram, não são muitos, todos morreram. Olha o que ele está dizendo, presta atenção. Ele diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa, ou seja, todos receberam aí a culpa de Adão, todos morreram no pecado de Adão, nascemos em pecado. Então, quando Paulo fala aqui muitos, ele está falando de todos. Por exemplo, veja aí o versículo de número 18 na sua Bíblia. Olha o que ele está falando aí. Veio o juízo sobre todos. Então, Paulo não está se contradizendo. Mas é o que eu concordo com Augusto Nicodemos. Ele não estava preocupado aqui em explicar essa questão de muitos e todos. Ele estava preocupado em fazer a comparação entre Adão e Cristo, ou fazer aí essa diferenciação entre Adão e Cristo. Bom, então o dom da graça foi derramado somente sobre quem? Sobre aqueles descendentes. Então, quando ele fala aí que o dom de Cristo foi abundante sobre muitos, muitos aqui é muitos mesmo. Não foi sobre todos. Confunde a cabeça da gente, né, pastor Jair? É por isso que eu li alguns comentários que eles falam assim: esse é o texto mais difícil de interpretar do apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Romanos. É 2 grupos de pessoas aqui que ele está falando. Mas vamos continuar, para você ver que o negócio vai complicando aqui, ó. Agora, William Hendricks, um dos comentaristas que eu li, ele fala assim, que obviamente toda a raça humana estava incluída em Adão, de modo que quando Adão pecou, todos pecaram. Quando Adão foi sentenciado aqui de morte, não só muitos morreram, mas todos morreram. Todos morreram, né? Agora, algo interessante aqui da gente pensar. Se depois de Adão, todos que nasceram se tornaram pecadores, se o pecado de Adão atingiu a todos, por que Jesus, então, nasceu sem pecado? É interessante a gente pensar sobre isso. É fácil de responder, mas é interessante a gente pensar aqui. Eu estou falando aqui o tempo todo, olha, depois de Adão, todos pecaram, depois de Adão, todos estão condenados. E por que Jesus não? Ele não nasceu também? Agora,
Percebam, e lembre-se que eu falei que Adão era o cabeça da raça humana, que todos nascidos de mulher, que veio de uma gestação normal, né? Que veio de um sêmen de um homem, vem dessa descendência de Adão. E todos nascem pecadores. Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não teve um pai biológico, José foi um pai adotivo. Por isso ele nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado, né? Ele não tinha esse pai biológico. Então, o Espírito Santo é quem concebeu ali, foi pelo poder do Espírito Santo que ele foi concebido. Ele é o único que não tem pecado nenhum. Por isso, ele é o cabeça dessa nova raça humana que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E Paulo ainda vai continuar aqui, irmãos. Versículo 16, ele diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O Isbe, ele comenta que a expressão muito mais significa que em Jesus nós ganhamos muito mais do que o que perdemos em Adão. Paulo está dizendo aqui, o dom, entretanto, não é como no caso da ofensa que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então, o dom de Cristo aqui é muito maior do que o pecado de Adão. O dom é muito maior do que o pecado de Adão. Agora, veja como que é maior. A condenação veio por uma única ofensa. E a graça de Deus tem sido derramada abundantemente sobre nós até hoje, porque nós fomos justificados aí do pecado original e Deus ainda tem nos perdoado dos pecados que nós cometemos dia a dia. Então a graça é muito maior do que a ofensa. Paulo tem razão aqui. E o versículo 17 ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pela ofensa de Adão, começou a reinar a morte no mundo e sobre todos os homens. Como o seu Ari diz, né? Quando a senha é chamada, ninguém, ser humano nenhum, pode resistir à morte. E por pecado de Adão, então, a morte começou a reinar. Mas em Jesus Cristo, nós somos libertos aí do domínio da morte. Aí você fala: pastor, mas um dia nós podemos morrer, nós estamos sujeitos à morte. Eu discordo quando a pessoa diz assim: todos nós vamos morrer. Por que eu discordo? Porque eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento. Antes de eu acabar de falar o que eu estou falando aqui agora, Jesus pode voltar. E aí? Encontrou um bocado de gente viva aqui, servindo a ele. Nem todos morreram. Então eu discordo quando alguém diz assim: todos nós vamos morrer. Todos nós morremos no sentido de estarmos no pecado de Adão. Agora, quanto a morrer todos, hoje, eu discordo disso. Mas vamos lá. Nós podemos sim morrer, mas nós ressuscitaremos com Cristo. Lembra que Paulo diz isso? Nós podemos morrer sim, porque também somos pecadores, estamos sujeitos à morte. Mas a morte não terá domínio sobre nós. Nós não morreremos eternamente. Mas nós ressuscitaremos com Cristo e nós viveremos eternamente. E Paulo está dizendo que já, em vida, nós reinamos sobre a morte. Porque ela não nos amedronta mais. A gente pode chorar quando um ente querido morre. A gente pode ter tristeza, sim, porque nós vamos sentir falta. Mas a morte não domina mais sobre nós. Nós viveremos eternamente com Cristo. Então, o poder da morte aqui foi quebrado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida aqui por Cristo Jesus. Ainda versículo 18. Estamos quase chegando no fim. Versículo 18, Paulo continua dizendo: pois assim, aí volta o problema de novo, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e aqui todos que Paulo está falando aqui significa que são todos mesmo. A ofensa de Adão trouxe o juízo e a condenação sobre todos os homens, mas aí ele continua: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E esse todos aqui, não é todos, mas são muitos. Que coisa, né? E, se você quiser, o Augusto Nicodemo falou um negócio dele: se você quiser reclamar de alguma coisa, quando você chegar lá no céu, você fala com Paulo, você reclama com ele. Foi ele que escreveu isso aqui, né? Então, mas Paulo escreveu assim, não estava preocupado em explicar esse todos aqui. Mas é lógico que Paulo aqui também, irmãos, não está pregando o universalismo. O que é isso, pastor? Já ouviu falar sobre isso? Universalismo? Ou seja, no final, todo mundo vai ser salvo. Todos serão salvos. Paulo não está pregando isso aqui. Ele não está falando de universalismo aqui. Quando ele fala do pecado de Adão, sim, atingiu toda a raça humana. Mas quando ele está falando do dom de Cristo, que a gente pode pensar assim, não, mas se o pecado de Adão atingiu a todos, e a graça de Deus que é muito maior, então todos serão salvos. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Esse todos aqui são muitos, né? E ele não está dizendo que a humanidade inteira vai ser salva. Aí você fala assim: não, mas Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que todos serão salvos. A grande questão, irmãos, é que a gente não pode definir a teologia de Paulo
apenas com esse texto aqui. A gente precisa ler o que Paulo disse em vários outros textos. E em várias outras passagens bíblicas, Paulo está explicando que só aqueles que são chamados por Deus serão salvos. Os eleitos, os escolhidos de Deus. Então, o foco dele aqui não é falar quantos serão salvos, se são muitos, se são poucos, mas o foco dele é essa comparação aqui. Então, talvez aqui ele não se preocupou muito com isso. Agora, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 18 é que a sentença de morte havia sido estabelecida por causa da ofensa de um só homem lá no Éden. E agora, a raça humana toda está condenada. Mas nem todos serão condenados, por quê? Por causa do dom da graça de Deus que é derramado sobre aqueles a quem ele chamou. E aqui a gente pode perceber que não é através das obras que a gente alcança a salvação. Por que não é através das obras? Porque essa sentença foi dada lá no Éden. Todos estão sob condenação. Então não adianta a pessoa ser boazinha, não adianta a pessoa fazer boas obras, não adianta a pessoa tentar ser honesta, não adianta de maneira alguma o ser humano tentar alcançar a salvação por seus próprios méritos. Porque não vai anular a sentença. Simplesmente a pessoa fazer boas obras não vai anular a sentença que Deus já determinou desde o Éden, desde a criação. A única maneira dessa sentença ser anulada é através do sacrifício de Jesus. É através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque Cristo foi obediente. Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E ele foi obediente, Paulo diz isso, até a morte e morte de cruz. E ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então, por isso é que veio a salvação. Sobre muitos. Foi pelo sacrifício de Jesus que a sentença de condenação, então, foi anulada sobre muitos. Sobre muitos. Muito bom. Aí Paulo continua aqui, versículo 19. Ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos, esse muitos aqui quer dizer todos, de novo, se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, ou por meio da obediência de um só, olha como que agora ele vai dizer, muitos se tornarão justos, e não todos se tornarão justos. Deu para perceber? Quando você vai lendo o texto completo, você vai ver isso. Paulo diz que todos serão salvos. Será que é todos mesmo? Porque depois ele diz aqui que muitos se tornarão justos. E quem é que vai ser salvo? Só esses muitos aqui que se tornaram justos em Cristo Jesus. Então, queridos, a raça humana foi constituída aí de pecadores, pela desobediência de um só homem. Mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, você está aqui hoje. Pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados aí com o dom da graça. E aí todos esses muitos que foram alcançados receberão a vida eterna em Cristo Jesus. E eu sempre gosto de falar isso, Hoje nós vamos celebrar a ceia. E justamente rememorando isso aqui. Relembrando essa doutrina tão maravilhosa. Que Cristo Jesus veio ao mundo, se entregou, pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que esses muitos alcançados pela graça pudessem obter a vida eterna. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando isso, rememorando isso. Jesus pagou um alto preço por mim. Jesus me libertou aqui dessa condenação do pecado de Adão. Agora, é interessante a gente pensar que se o argumento de Paulo está lá com base em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, eu devo entender uma coisa. O texto de Gênesis é literal. Hoje se prega que Adão é um mito, é uma história. Irmãos, nós temos que pensar uma coisa. Se Adão é um mito, o pecado original também é um mito. Se Adão é um mito, uma história, então a condenação de toda a raça humana é uma história. É um mito. E se a condenação de toda a raça humana é um mito, então Jesus Cristo morreu em vão. Para que ele veio? Para que ele morreu? Se tudo isso é apenas uma história contada. Não. Eu não posso crer dessa maneira. Mas eu creio que tudo isso que Paulo está falando aqui, ele está se baseando naquilo que é de fato uma história, sim, mas verdadeira, da criação do mundo, como Deus fez. E se eu creio aqui dessa forma, então, eu creio também que eu estava totalmente perdido, totalmente condenado, mas que foi através de Cristo Jesus que eu alcancei o perdão. Foi através do sangue de Jesus, e é através do sangue de Jesus que eu sou purificado de todo pecado. Amém?